Quando a gente fala sobre a saída do Egito, tem um ponto muito interessante que não muita gente presta atenção. O povo estava escravo no Egito. Depois de mais centenas de anos, eles saem. Depois de 7 dias, eles chegam em frente ao Mar Vermelho e eles se encontram numa encruzilhada. De um lado, o mar. Eles não têm como passar, não tem como sair flutuando e passar pelo mar. De outro lado, vêm os egípcios atrás deles buscarem e falarem: não, pode voltar, vocês vão continuar trabalhando. Perseguir eles de forma muito agressiva. Então eles se veem numa encruzilhada. De um lado o mar, de um lado os egípcios não sabem o que fazer e gritam para Hashem: Hashem, por favor, ajuda a gente. Até que aconteceu o grande milagre, muito conhecido, da abertura do mar, onde os judeus passaram e seguiram para a liberdade. Mas tem uma coisa muito interessante. A Torá fala pra gente que a quantidade de pessoas que saíram do Egito, do povo judeu, eram 600 mil pessoas. E a Torá também descreve quantos carros egípcios vieram perseguir o povo judeu. Sabe quantos? 600 carros egípcios. 600 carros egípcios? Vamos fazer uma conta. Como era mais ou menos um carro de guerra naquela época? Deve ser um cara, um manezinho lá dirigindo, máximo 2 caras pendurados, um de cada lado. E eles iam pra guerra com esse carro. 600 carros egípcios contra 600 mil judeus? Ah, e um detalhe, esse número 600 mil eram só os homens entre 20 e 60 anos. Se você for contar o povo inteiro, homens, mulheres, crianças, todo mundo junto, eram quase mais ou menos 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas contra 600 carros de guerra. Ah, tá bom, eram mais ou menos 5 mil para cada carro de guerra? Por que eles estavam com medo? Por que eles não viraram de costas e falaram para os egípcios: vocês não vão mais mandar a gente? Foram e guerrearam com eles e mataram a todos. Por que não? Porque eles ficaram morrendo de medo e não sabiam o que fazer. Completamente desesperados ficou o povo judeu. Como assim? 5 mil pessoas para cada carro dos egípcios. Volta, vira de costas e destrói todos eles. Por que eles não fizeram isso? Para responder essa pergunta, é só a gente dar uma olhada no que aconteceu há não tantos anos do povo judeu. Infelizmente, alguns anos atrás, a gente teve uma grande tragédia no nosso povo, que foi o Holocausto. Em muitas situações, aconteceram casos que tinham centenas, milhares de judeus que estavam sendo levados de um campo para outro nos trens ou mesmo dentro de um campo, e eles estavam sendo vigiados por dezenas, às vezes centenas de alemães. Espera um pouquinho, eles tinham armas e etc., mas eram muitos contra poucos. Por que eles não se rebelaram? Por que eles não foram contra eles e tentaram matar todos, fizeram levantes? Mesmo o próprio levante do gueto de Varsóvia é um entre muitas histórias que poderiam ter acontecido. Por que essas histórias não aconteceram? Então, na verdade, a gente tem que entender que os nazistas, por exemplo, o que eles fizeram? Durante anos, eles trataram os judeus como se eles não fossem nada, como se eles fossem um lixo. Vocês não servem para nada, vocês não podem trabalhar, vocês têm que morar nesses lugares cercados. Eles fizeram com que os judeus se sentissem como cidadãos de segunda categoria. A partir disso, o judeu ele não tinha mais nenhum tipo de orgulho, nenhum tipo de amor próprio. Ele achava que ele não podia nada contra os nazistas. Então, depois de 5, 6, 7 anos sendo tratado assim, você fala para um judeu: vai lá, se rebela, acaba com esses caras. Ele ia falar para você: mas como eu posso fazer isso? Eu não posso nada, eu não sou ninguém. Olha ele, como ele é grande, eu como eu sou pequeno, eu não posso fazer nada. Essa mesma psicologia é que fizeram os egípcios com o povo judeu. Eles não ficaram 5, 6, 7 anos escravos no Egito. Foram centenas de anos. E nessas centenas de anos, os egípcios tratavam os judeus como se eles não fossem nada. Até que eles saíram em liberdade. E chegaram na frente do mar quando os egípcios vieram e eles não tinham mais força nenhuma para ir lutar contra eles. Por quê? Porque eram anos e anos e anos que eles falavam para o povo judeu: vocês não são nada, vocês não são ninguém, vocês não podem contra a gente. Então quando eles veem 1, 2, 600 egípcios que sejam, eles já ficaram morrendo de medo. Esse é um segredo que a gente tem que saber para toda a nossa vida. Muitas vezes a gente acha que a gente não tem força e que a gente não pode contra os nossos testes e os desafios que a gente tem na nossa vida. Mas se a gente parar para pensar e ver isso de forma fria, a gente tem que saber que a gente sim pode, que a gente sim tem força para passar por todos os desafios e por todas as coisas que vêm pra gente na nossa vida. Se o povo judeu soubesse naquela época, a gente não tem como julgar eles estavam escravos há centenas de anos. Há pouco tempo atrás, no Holocausto, eles estavam sendo tratados como uma forma que a gente não tem como saber. Mas a gente pode aprender dessas histórias e entender que muitas vezes com a gente também, quando a gente pensa que a gente não pode, na verdade a gente sim pode. E os desafios que parecem estar na frente da gente, coisas gigantescas, na verdade são coisas pequenininhas que a gente pode sim com muita facilidade passar por eles. Tchau, tchau, uma boa semana para todos.